Alô, queridos alunos do terceiro ano, professor Cleiton aqui com vocês. Aula 7B, correto? Então é o seguinte, alunos, ó. Primeira coisa, a gente viu na aula anterior sobre a Revolução Industrial todo o processo que aconteceu o quê? Na Inglaterra do século XVIII. Agora, na sequência aqui, ó, se usa essa ideia de colocar aqui, ó, Revolução Industrial 2, mas não que ela exista, é para vocês seguirem na apostila ali, tá? Bem, aqui a gente vai pegar uma realidade muito mais ligada às ideologias do século XIX. Muito bem. Então, vamos começar por essa aqui, ó, o liberalismo. Então, o que acontece? O liberalismo já é uma doutrina que vai surgir no século anterior, no século XVIII. Adam Smith, ó, considerado aqui o pai do liberalismo econômico, tá? E vai ter os pupilos, o Davi Ricardo, Malthus e assim por diante. Ou seja, o liberalismo ele pode ser político ou ele pode ser econômico. Entre as características principais aqui do liberalismo, vão se encontrar o seguinte, a ideia de liberdade. Bem, gente, liberdade. Olha, eu coloquei a palavra individual, mas não esqueçam que pode ser todo um conceito ligado à liberdade econômica, liberdade política, simplesmente direitos do indivíduo. Ou seja, por isso aqui que vocês devem seguir esse conceito aqui, ó, de individual, tá? E lógico, por se tratar de uma prática ligada ao quê? A um processo do capitalismo, isso aqui vai se desenvolver dentro de uma ideia de defesa total da propriedade privada, tá? E daí, vocês geralmente têm aquela mania de pensar assim, propriedade privada, o que é isso? Bem, não entendam propriedade privada só como um negócio ligado à terra. Não, propriedade privada não é só a terra. É tudo aquilo que você vai possuir, que é seu, tá? E daí o que acontece? Eles são defensores que, dentro do processo de uma liberdade individual, você vai conseguir chegar ao sucesso, a uma posse, a uma terra, a um comércio, a uma indústria, seja lá o que for, correto? Então, ó, isso tudo dentro já de uma prática nova aqui, tendência o quê? O capitalismo. Beleza? Agora, isso aqui vocês também podem pôr com uma ideia básica que eu vou puxar aqui, ó. Vou até pegar um giz aqui para dar uma destacada, ó. O processo todo, ele é ligado muito à exploração. Deixa eu colocar um acento tudo aqui, pronto. Exploração. Então, a tendência com o capitalismo no século XVIII, no século XIX, 20, 21, 22, 20 mil, não importa, é aumentar a exploração capitalista, que vai gerar o quê? A tal da luta de classes lá depois. Tranquilo? Então, ó, pensadores econômicos, Adam Smith, Davi Ricardo, Malthus, outros, e logicamente vão o quê? Concretizar esse processo ligado ao capitalismo. Tranquilo? Agora, vai ter que ter o quê? A oposição ao processo capitalista. E aí é que vai entrar agora a ideia dos socialismos. Bom, eu não gosto muito dessa palavra aqui, mas a gente vai ter que usar, não adianta, tá? Então, a primeira ideia que vai se desenvolver aqui sobre o socialismo utópico é o seguinte, você pega lá pensadores como Saint-Simon, tem o Fourier, tem o Owen, tá? Ó, se for para vocês do terceiro ano aí, ó, dá uma destacada, pega a ideia do Owen aqui, ó, a famosa Owenlândia, que ele vai fazer lá nos Estados Unidos. Tá? Então, uma fábrica do Owen, uma cidade do Owen, que ele vai fazer essa ideia dele aqui dentro dos Estados Unidos depois. Tá? Agora, mais importante, caracterizar. A ideia sempre é caracterizar o máximo que vocês puderem. Então, o problema é, a gente chama de socialismo. Putz, isso aqui é socialismo, é socialismo, é socialismo, é socialismo. Agora, no entanto, se você for pegar esses, aqui o Owen, o Fourier, eles são capitalistas, tá? Um lida com comércio, outro que eu falei, ó, vai ter fábrica. Então, na ideia, eles são capitalistas, só que eles querem um capitalismo o quê? Muito mais fraterno. Aí é que é a ideia, que não exista a exploração capitalista. Tranquilo? Então, ó, é uma maneira que eles vão encontrar de combater o quê? O capitalismo, dito assim, vou pôr assim uma ideia, selvagem, de exploração, de desigualdade e tudo mais, tá? Então, aí que a gente pega. Se eles querem um capitalismo mais fraterno, eles vão adotar aquela ideia de falancérios. Pô, vamos eliminar as classes sociais.
Então, dentro do falanstério aqui, ó, vai se criar uma ideia de cooperativa. Deixa eu fazer aqui um olhinho, pronto, ó. Deixa eu pintar o olhinho aqui. A ideia de cooperativas, ou seja, deixa eu arrumar aqui, ó, cooperativas, pronto. Cooperativas. Basicamente, dentro de uma cooperativa, todo mundo é dono, ninguém é dono, pô, e todo mundo trabalha. Ou seja, a ideia é mais ou menos que eles queriam aqui. Os comandantes, os comandados e os filósofos, tá? Então, o que acontece? É uma espécie de socialismo, porque combate a ideia de exploração. E é utópico por quê? Tecnicamente, as críticas que vão vir em cima é que isso aqui é inatingível. Ou seja, a ideia desses pensadores aqui seria impossível, tá? Então, ó, se desenvolve no século XIX. Enquanto isso, nem a gente viu lá na aula 2, o bicho pegando, tá? Movimentos de trabalhadores, o cartismo se desenvolvendo na Inglaterra e tudo mais, tá? Agora, a gente entra nesse aqui, ó, que se eu fosse dar uma nota de 0 a 10, esse aqui eu daria uns, sei lá, por uns 5,25 aqui, tá? Para cair. A ideia aqui é simples. Na verdade, também ó, se usa o nome socialismo, mas não chega a ser uma ideia de socialismo. É uma doutrina social da igreja. Que igreja é essa? Católica, tá? Aí o que acontece? Simplesmente eles vão baixar lá um documento da igreja, uma bula. Ou melhor, aqui nem bula é. Deixa eu até mudar aqui a ideia para vocês, ó. Vou até pôr mais importante, ó. É uma encíclica. Toim. Pronto, escrevi certinho. A encíclica, fica bem melhor. Deixa eu aqui riscar aqui, ó. A encíclica Rerum Novarum, tá? Então, pinta no século XIX. E a ideia dela é muito básica mesmo. Primeiro, ela é contra a exploração capitalista. Então, pode ver, a Igreja Católica vai se colocar contra os grandes empresários, contra simplesmente os grandes exploradores, blá, 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 blá. Nossa, que chique isso. Porém, pode ver que ela não vai tomar um partido, porque também na mesma ideia da encíclica aqui, ó, eles são contra o quê? A luta de classes, tá? Então, é aquela ideia que a igreja vai ter, sei lá, operário, não faça greves, não faça quebra-quebra, ou seja, não faça esse tipo de atitude contra o seu patrão. Então, ficou uma coisa meio em cima do muro, tá? E lógico, aí sim, o que a gente mais entende de socialismo aqui, ó, o socialismo científico. Bem, nós temos aqui, ó, o Marx e nós temos o Engels. Bom, show de bola. Esses aqui são os mais conhecidos, até hoje o que mais se dá briga, mais discussão, mais tudo sobre o quê? A ideia de socialismo científico. Bem, primeira ideia aqui, ó. Isso aqui teria surgido, deixa eu colocar uma datinha aqui para vocês, ó, por volta de 1848. Então, a hora que vocês verem ali na apostila, 1848, o que vai acontecer? Simplesmente a ideia do Manifesto Comunista. Trabalhadores do mundo, univos. Lógico que eu não vou nem comentar isso agora aqui, não tem necessidade. E científico, basicamente, ó, ele vai surgir da ideia do livro. O livro seria esse aqui, ó, O Capital, que eu também nunca li e provavelmente nem vou ler, tá? Mas a ideia aqui, ó, de O Capital é o seguinte: ele basicamente vai estudar o que era a ideia do capitalismo e vai tentar criar o quê? Antídotos para combater a exploração capitalista, tá? Agora, caracterizando, cara, basicamente, não vou nem pegar aquela ideia do materialismo, todo aquele processo simplesmente aqui de Marx. Cara, para vocês lá não vai ter tanta necessidade, até porque vocês viriam também filosofia. Mas, ó, eles já vão além, contra a propriedade privada, tá? Ó, o que um defende lá, o outro simplesmente o quê? Aqui vai ser contra. Outra ideia, o Estado, necessário, uma espécie de mediador. Daí, se você estuda todas as ideias de Marx aqui, ó, você consegue identificar isso, tá? E, logicamente, o quê? Para os marxistas, toda a ideia de luta de classes. Para eles, sempre houve a luta de classes, em todos os períodos da história do mundo, e blá, 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 tá? E daí? Aqui vai se colocar uma ideia, ou seja, vai se colocar uma ideia de uma ideologia, tá?
E aí o que acontece? Eles vão precisar divulgar. Então vocês vão ver lá as internacionais comunistas, a da década de 60, simplesmente lá no século XX vamos ter também o que? As internacionais comunistas, uma ideia básica aqui, que é propagação de toda essa ideia socialista, de combate à exploração, favorável à luta de classes, todo esse processo simplesmente o quê? Se desenvolvendo. Então, ó, não precisa vocês ir lá e ler todo um texto cara em cima do quê? Das internacionais comunistas. Vocês vão lá e simplesmente o quê? Pegam a ideia. Anti-exploração, tá? E por que eu coloquei aqui a ideia das internacionais, gente? O esquema é assim, tem a participação dos socialistas, mas também vai ter a participação daí do quê? Dos anarquistas. Aí o seguinte, mas muita gente escreveu sobre anarquismo. Tem diversos tipos de anarquismo. Os que mais tem destaque aqui, Proudhon. Até por causa do quê? De uma simplesmente frase importante. A propriedade é um roubo. Tá, bacana, legal, bacana. Temos Bakunin e tantos outros aí. A ideia deles aí, para diferenciar um pouco aqui, não precisa Estado. Então, o anarquismo propõe uma ideia de não existir Estado e não existir o quê? Leis, tá? Aí o que acontece? Pode ver, tudo isso são ligados a ideologias do século XIX que vão entrar no século XX. Um exemplo maior aqui, das próprias internacionais comunistas. Agora, se eles resolvem fazer um outro tipo de questão abordando toda essa questão aqui para vocês, é simples. Em todas as ideologias há alguma coisa que é bastante comum, tá? Então, olha só, por mais que eles sejam oposição um ao outro, um combate à exploração, 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 eles têm alguma coisa em comum. Todos eles são pela busca o quê? Da felicidade, tá? Então, olha só, se vocês notarem assim, o século XVIII, claro, surgiu as ideias aqui do liberalismo, mas não esqueçam que elas vão surgir lá atrás também, com todo o processo ligado ao iluminismo. E se vocês pegarem lá a ideia do iluminismo, vocês vão ver que vai ter o quê? O mesmo processo. Então, tecnicamente, aqui, cada um deles bebeu um pouquinho também nesta água. Ou seja, o objetivo de todos no século XVIII, XIX, XX, XXI, ainda é a busca o quê? Pela felicidade. Certo, alunos? Então, o que acontece? Procurem como ideia isso aqui, Desenvolvam isso aqui tudo como ideia. Não precisa ficar decorando nada, não precisa ficar se especializando nada. E cuidado com aqueles que são mais radicais. Pense que vocês vão fazer uma prova de vestibular, tá? Não é uma prova para simplesmente entrar num partido político ou coisa parecida. Então tentem levar isso aqui como se fosse o quê? Questões para vestibular, tá? Tranquilo? Gente, aqui a gente termina a aula e até a aula 8A depois.